amor. Oferecimento Riverside Shopping, o seu lugar. Yaoi Rastreamento, segurança e proteção em cada trajeto. Pintos, impossível não comprar. Muito bom dia! A TV Cidade Verde celebra hoje o amor mais puro e incondicional que existe, a maternidade. E o projeto Ninho de Amor enaltece o papel que a mulher desempenha com entrega, renúncia, prazer, dedicação, comprometimento, aprendizado, medo, felicidade e tantas outras palavras que se complementam para explicar o vasto universo de sentimentos e virtudes maternais. E diante da rotina exaustiva, entra em ação a rede de apoio, tão importante no dia a dia das mulheres. Avós, tias, amigos, vizinhos e colaboradores passam a dar um suporte com múltiplos cuidados. Por isso que uma rede materna forte e presente faz toda a diferença. Porque, como diz o ditado, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Vamos acompanhar agora a história da arquiteta Tereza Mesquita, que quando se viu com 2 bebês, recebeu apoio de colaboradores. E esse suporte fez a jornada materna da Tereza ser mais leve e equilibrada. Planejar e executar fazem parte da rotina da Tereza. Essa arquiteta que encontra no trabalho a segurança para afirmar que é uma profissional realizada. Mas, como toda mulher, a Tereza tem planos e desafios que são vividos com intensidade. Entre eles, ser profissional e mãe ao mesmo tempo. Meu ritmo de trabalho não diminuiu. O que mudou foi a forma como eu moldo a minha agenda. Que eu consigo me focar aqui, mas aí de vez em quando lembro, aí mando mensagem em casa. Como é que tá aí? Tá dando tudo certo? Almoçaram? Como é que tá hoje? Brincaram? Fizeram o quê? E aí depois volto, me concentro, esqueço o resto do mundo, faço o que tem que fazer e aí de vez ou outra eu fico flutuando entre o que tá acontecendo lá e o que tá acontecendo aqui. Mas eu consigo sim me concentrar. No escritório, uma rotina de reuniões, planejamentos, viagens e, claro, a compreensão dos colegas, quando a Tereza precisa priorizar os filhos. Antes de ter filhos, eu já tinha uma equipe maravilhosa, né? E depois de ter filhos, menina, que às vezes que eu tire férias, que eu vou descansar, vai pra casa, deixa que a gente resolve tudo. E não tem como criar filhos sem ter pessoas ajudando a gente. E eu sou muito grata por ter essas pessoas perto de mim. É uma sorte. Antes das 4 horas da tarde, a arquiteta volta para casa. Lá tem outra turma esperando por ela. Especialmente esses 2 pequeninos. A Glória Esther, de 1 ano e 10 meses, e o Otto Salomão, de 1 ano e 6 meses. Agora, a mamãe entra em ação. Uma menina chamada Dorothy. Dorothy morava com seus tios. E um dia, brincando fora de casa com seu cachorrinho Totó, Dorothy se perdeu. E durante o dia, enquanto a Tereza trabalha, quem fica com as crianças? Essas 2 parceiras. Antônia, a babá, cuida dos babies com um carinho que só ela sabe descrever. Quando eu chego, eu pergunto se eles dormiram bem, se estão bem, né, no caso, e se já tomaram café. Aí, se eles já tiverem tomado café, eu arrumo eles e a gente vai fazer um passeio, quando eu chego. Aí, quando a gente retorna do passeio, tem banho. Depois do banho, soneca. Depois da soneca, o almoço. Depois do almoço, outra soneca, aí mais brincadeiras, aí mais um pouquinho de passeio. E a Marlúcia, a secretária do lar, que cuida da casa e de todos eles. Eu comecei aqui como diarista, né, há mais de 5 anos. Daí, quando chegou a Glória, eu passei uns 3 vezes na semana. Daí, então, ela me contratou diariamente
Ela manda mensagem, pergunta como é que tá, como que foi o dia. Quando ela chega no trabalho, às vezes, a maioria das vezes também ela pergunta como que foi o dia, que foi a comida, né, para as crianças, como as crianças se comportaram. O marido também ajuda, mas ele passa o dia no trabalho. É advogado. Todos eles formam a rede de apoio que a Tereza precisa para ser mãe, profissional, esposa e dona de casa. A rede materno-infantil faz toda a diferença, em especial nos primeiros momentos após o nascimento, em que a mãe precisa de cuidados tanto quanto o bebê. A mulher que se transforma em várias figuras importantes garante que, sem esse apoio, não conseguiria ser a mãe que é. Não tem como ser mãe achando que você vai dar conta do seu filho e fazer toda essa tarefa sozinha. Porque eu tenho uma preocupação que elas saibam o quanto eu sou grata e o quanto eu preciso delas. Deu para perceber que a relação da Tereza com as funcionárias é de total segurança. E isso fortalece o apoio que a mamãe precisa quando está longe de casa. Aqui, a confiança, a compreensão e a parceria andam juntas, principalmente quando eles estão distantes um do outro. E todo esse apoio, a patroa e amiga sabe valorizar. No Natal, ela teve uma declaração assim, que ela queria meio chorar, e disse que não precisava muito do choro, que eu apareci na vida dela, que eu ajudo bastante ela. Eu disse obrigada, então, Tereza, pela confiança. Aí eu fiquei muito feliz na declaração da minha patroazinha, muito feliz. Quase que não chora. Eu esperava. A gente ficou mais emocionada, igual a Toia falou. Eu não imaginava uma filha era tão especial assim para ela, né? Ela também é especial para mim. Os dois principais ambientes onde a Tereza vive as horas do dia são locais onde ela recebe apoio por meio de compreensão, ajuda e muito carinho. Tereza, se nós morássemos em ninhos, esse aqui seria o seu ninho de amor? Com certeza. Por quê? Porque é aqui que a gente constrói a nossa história de família. O nosso dia a dia, nosso cotidiano, as nossas pequenas coisas, nossas grandes coisas, elas estão no lugar de maior intimidade, que é a nossa casa. Na última semana, vocês acompanharam aqui na programação da Cidade Verde diversas histórias inspiradoras de mães. São colegas de trabalho que atuam em várias áreas da emissora, na TV, no portal cidadeverde.com, no departamento comercial, de marketing e na direção. Aliás, eu também fui personagem, me emocionei profundamente ao falar sobre o meu ninho de amor. E como não se emocionar? Quem é mãe sabe. Então eu te convido a rever alguns destes depoimentos. Ser mãe é aquilo que, quando as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando você crescer? E eu sempre respondia, eu quero ser mãe. Fui crescendo e ao longo do tempo as pessoas perguntavam, e quantos filhos você quer ter? Quero ter 2 filhos, uma menina e um menino. Eu sou um ser humano completo, eu sou uma mulher completa, eu sou uma pessoa completa. Mas isso só é possível porque eu realizei aquele sonho, aquela minha vontade de criança de ser mãe. Minha rede de apoio é o que me dá suporte para fazer tudo aquilo que eu, como pessoa, como ser humano, como mulher, desejo. Então, obrigada para o meu emaranhado, para a minha rede. Agradeço a cada um que sabem quem são e amo muito vocês. Ser mãe do Ael, para mim, representa, claro, é a felicidade na minha vida. É essa questão mesmo de amor, de troca, de poder estar diariamente convivendo com um serzinho puro, mas que recebe sempre uma troca de afeto muito grande. Sou muito, muito abençoada, meu filho mais, porque é ele que convive, né, com essa rede de apoio e desde que ele estava na minha barriga. Ele teve uma primeira e única babá também, além da remédios, claro, minha família. Tanto minha mãe, que sempre esteve presente, sempre que foi necessária. O meu pai é a mesma coisa, é a pessoa que mais passa tempo com meu filho, é o meu pai. Ele também tem sempre presente diariamente, que são os outros 2 avós dele, né, por parte de
de pai, a mesma coisa da bisavó dele. Eu muito sortuda e ele mais ainda. Ser mãe é uma conquista. Quando você se torna mãe, você pensa não só no seu filho, você pensa no outro. Você sempre vê, enxerga o seu filho no outro. A minha rede de apoio, minhas irmãs, né, mesmo de longe, assim, elas passaram um tempo longe, mas sempre tiveram muito presentes. Minha mãe, minhas tias, né? As pessoas que me ajudaram muito e a secretária da minha sogra principalmente, né? Que é a Solimar. A Solimar, ela tirava férias para ficar com a gente, com o Bernardo pequeno. Eu quero dizer para minha rede de apoio que ela é muito importante para mim, muito, até hoje. Feliz Dia das Mães! Ninho de Amor. E agora é a hora de acompanhar a história da empresária Ana Paula Montes. Os familiares dela resolveram dividir o mesmo teto e realizar revezamento de tarefas para cuidar do Benício, de 6 anos, e da Cecília, de apenas 3 anos de idade. A atitude carinhosa garantiu o bem-estar das crianças e a tranquilidade da mãe. A Ana Paula conta com uma rede de apoio forte e presente. Ana Paula vive num ninho cheio. O apartamento onde mora virou uma espécie de abrigo coletivo, um sistema familiar próprio onde sogros, cunhada e até a antiga babá do marido formam a base dessa rede. Todos por perto, todos presentes. Quanto mais as crianças cresciam, ficava mais difícil para você sair locomovendo, né? Carregando menino, coisa, bagagem, todo dia. Então se tornou mais fácil. Já era a equipe o que me apoiava na educação das crianças, né? Só mudamos que agora a gente facilitou o transporte. Em vez de ficar indo para lá e para cá, a gente está no mesmo lugar. A rotina é intensa. Trabalho, escola, cuidados com o Benício, de 6 anos, que está no espectro autista, e com a Ana Cecília, de apenas 3. E por trás de cada tarefa, existe alguém disposto a ajudar. Todo dia de manhã, a minha cunhada, a Alceara, que é quem ajuda muito a gente, ela já faz o café. Geralmente a minha sogra ajuda no café. Arruma já manda ir vindo para tomar o café. E o almoço, quem dá é a vovó Ia, né, que é a Maria que trabalha aqui. Ela tem um talento de conseguir com que o menino coma tudo. A mãe de Ana Paula foi o primeiro pilar desse suporte. Esteve com ela nos primeiros meses de vida dos filhos, até que recentemente partiu, vítima de um câncer. Mas o amor dela segue costurado nessa rede. Ela fazia questão desses primeiros anos de vida ser o cuidado dela. Ela tinha um talento natural muito grande para criança e idoso. Eu acho que eu não conheço ninguém que sabia mais cuidar de criança e idoso do que ela. Todos se revezam em cuidados e carinho, porque ajudar uma mãe é mais que dividir tarefas. É saber ouvir, é estar por perto sem invadir, é oferecer o ombro certo na hora certa. Se é para fazer, faz com amor, com dedicação, com carinho. O Benício também é o meu filho, a Ana Cecília também é a minha filha, uma filha que eu não tive, né? Estamos aqui juntas. Desde quando eles casaram, que ela teve o primeiro filho, foi o Benício, a gente sempre dormia aqui, a mãe dela dormia, passava de segunda a sexta, sábado e domingo a gente assumia. A Ana Cecília é muito pegada a mim. Banho, conversa, muitas vezes brinco de se esconder dentro deste apartamento com ela. Ajudo nas tarefas aqui, que eu ajudo, viu? Pronto, mas é muito bom, é muito gratificante. E o avô das crianças se reconhece como o fiscal da família. É um pouco, né? Porque às vezes eles dão 2, 3 colheres de comida para a criança e depois não enche a barriga. Em breve, a família da Ana Paula vai se mudar para um novo endereço. Aquele apartamento lá no final. Só um corredor separa as duas famílias, mas também une. Por enquanto, é aqui onde a vida pulsa, onde tudo acontece. Uma rotina cheia de choros, de risos, mas também de mãos estendidas. A rede de apoio dessa mãe não é invisível. Tem rostos, presença e, acima de tudo, não deixa ninguém cair. Eu acho que a gente precisa do canto da gente, né, como família.
Eu acho que a gente precisa de educar os filhos para tudo ter seu lugar, sua ordem, né, suas coisas. A primeiro momento da primeira infância deles, nessa parte muito pequena, era o que a gente mais precisava de apoio, porque eles tinham mais dependência, né, para banho, para comida. Essa fase está passando e eu acho que agora é a fase deles entenderem que eles têm o lugar deles, o quarto deles do jeito que eles querem, o cantinho deles, né? Como a gente precisa desse apoio, foi uma decisão que nós fizemos de ter isso próximo, né? Pra gente não precisar esse vai e vem de novo que a gente viveu por 5 anos quase. A rede de Ana Paula é feita de gente que entende que criar filhos é um ato coletivo e que por trás de toda mãe segura há sempre alguém segurando sua mão. Afinal, ser mãe não deve ser sinônimo de carregar o mundo sozinha. Eu acredito que se eu não tivesse a minha família por perto, ou não tivesse alguém que tivesse uma extrema confiança, que termina, às vezes, certas pessoas que trabalham com a gente sendo rede de apoio, mais do que só um funcionário, né? Eu acredito que eu teria que escolher, né? Entre deixar meus filhos em tempo integral para mim conseguir trabalhar ou sair do trabalho para mim ser mãe. Teria que fazer essa escolha. Eu acredito que eu só consigo conciliar as duas coisas por conta da rede de apoio. Se ela não existisse, rede de apoio, eu não conseguiria. Agora nós vamos conferir mais depoimentos de mães que fazem parte da equipe da Cidade Verde. Com carinho e desprendimento, elas abriram seus corações e seus álbuns de família na campanha publicitária do especial Ninho de Amor, mostrando quem está por trás da rotina que acontece fora de casa. Afinal, ser mãe também é conciliar trabalho, lazer, autocuidado. E quando os desafios aparecem, essa rede de apoio se torna ainda mais essencial. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Minha primeira gravidez foi bem planejada, então eu tinha minha rede de apoio. Minha mãe, minha sogra. Minha sogra se mudou, morou com a gente, mas a gente teve a surpresa da segunda gravidez bem próxima da primeira. E ao mesmo tempo da surpresa, eu também tive o baque da perca da minha mãe, quando eu estava com 8 meses de grávida. E nesse meio termo, que o amor aumentou, porque a minha rede de apoio ficou imensa. Veio minha cunhada, veio minha tia, que virou mãe, veio minha avó, que me ajuda, e a Iris, que é quem me ajuda com os meninos. Um amor triplicado. Meus filhos são muito amados e eu me sinto super confiante em manter a minha jornada, porque eu sei que eu tenho essas mulheres maravilhosas de várias gerações. Então, feliz Dia das Mães para todo mundo. Um beijo para todas as mães. Quando eu fiquei grávida do Miguel, eu não sabia de fato como seria depois que ele nascesse, mas eu queria muito ser mãe, e eu sabia que eu poderia contar com minha família diretamente, minha mãe, minha irmã, o meu núcleo familiar mais próximo. Tive um problema gravíssimo na minha gravidez, tive síndrome de HELP e minha família não largou a mão de mim. Minha mãe e meu pai dando aquele apoio e aquilo passou a ser o centro das atenções da casa. Na minha família nós temos uma missão de nos ajudarmos muito, da mesma maneira como eu sempre fui uma rede de apoio para minha irmã, para cuidar da minha sobrinha. Ela faz a mesma coisa até hoje. E eu nem sei o que seria de mim para cuidar do Miguel, que é o meu milagrinho. Beijo grande para todos. Tive algumas viradas de chave na minha vida. Eu acho que a mais especial foi o nascimento do Enzo. A segunda virada de chave, a gente descobriu que o Enzo tinha diabetes da pior forma. Ele foi para UTI, algo muito inesquecível. O Enzo é um milagre. Nada seria possível passar por tudo que eu passei sem a minha rede de apoio. Meu pai, minha mãe, minha irmã Lígia, que todos nós precisávamos, né, encarar tudo. E eu também sou muito grata às pessoas que andaram lá em casa, né? Algumas babás, profissionais da área de saúde, foram pessoas assim inesquecíveis nesse momento difícil. Eu sou muito grata às pessoas que chegaram depois. A Val, por exemplo, que aprendeu a fazer glicemia, eu acho isso tão especial. E eu sou muito feliz pela rede de apoio, pelo meu ninho de amor. Há 5 anos eu recebi um diagnóstico difícil, que eu não conseguiria engravidar. Eu busquei pessoas, profissionais, especialistas, até pedir a Deus por esse milagre. E consegui. Eu contei com uma super rede de apoio, que começou pelo pai dele, que é um pai maravilhoso. Contei com a família, com os irmãos, com os cunhados. E tenho 2 cunhadas especiais. E também eu conto com um anjo na minha vida, que
se chama Rosângela. Ela é uma pessoa que eu considero minha quarta mãe. E hoje eu posso ser mãe, profissional e mulher. Ninho de Amor. Agora a gente acompanha a história da fisioterapeuta Eudina Braga. Diante da perda inesperada do marido, ela encontrou o alicerce para recomeçar como profissional e cuidar das filhas com o apoio da família e dos amigos do Encontro de Casais com Cristo. Na rede materna da Eudina Braga tem fraternidade, cumplicidade e muito carinho. O Leonardo faleceu e eu me vi no chão, perdida, sem saber o que fazer, numa responsabilidade de cuidar de 2 crianças, sozinha, sem ele, sem trabalho, né, sem emprego. Eudina é fisioterapeuta e agora assume a profissão de também cuidar dos outros. Mas até um ano atrás, o ofício era exclusivamente dedicado à família. Enquanto eu estava no chão, enquanto eu estava sem saber por onde começar, todos eles resolveram ficar e segurar minha mão, e segurar a mão das minhas filhas. Aí eu fui descobrindo que era uma rede de apoio. Nesses momentos, a rede de apoio muitas vezes é a própria família. Para Eudina, não faltou o aconchego do pai. As cunhadas, Erivalda, Edivalda e Erivanda, moram em Fortaleza, mas estão presentes até hoje. Vizinhos revelaram que a proximidade vai além dos muros. Mas Eudina não imaginava que 3 anos antes da partida do marido, o alicerce que a manteria de pé começava a ser construído aqui, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Eudina já alimentava o desejo de participar do Encontro de Casais, considerado um evento transformador na vida de uma família. Sem saber, em 2021, Leonardo buscava o mesmo engajamento. Nascia então um amor mútuo entre muitos casais. A gente se sente bem, como a gente conversa, como a gente se ajuda, como a gente se preocupa, como a gente reza pedindo ajuda a Deus, que dê um caminho, que clareza, discernimento, sabedoria para que ela possa conduzir a família. Assim, a gente sente o verdadeiro amor aqui nesse grupo, aqui com todos nós. A gente sente mesmo aquela presença do amor com cada um. A vibração desse grupo movimentou toda a comunidade. Doações anônimas chegavam com abundância à casa de Eudina. Nós somos aquele grupo Amor Mútuo que estamos prontos para no momento da alegria, da tristeza, da saúde, estarmos unidos juntos na dor e na alegria. E que além do grupo tem vários casais que ajudaram nesse momento também. Porque a igreja é isso, a igreja doméstica, a igreja família, a igreja unida. E a questão da rede de apoio que a gente deu para a Eudina aqui nesse momento, era até na questão das meninas, porque como a gente já tem filhos adultos, a gente já podia, tanto para elas como para os outros, para dizer assim, só que nós já passamos por isso. Filhos têm fases e fases, não acaba nunca. Então, olha, vivenciamos isso, vocês poderiam seguir dessa maneira aqui. Nós fizemos isso, talvez sirva para você também, para suas filhas, para essa rede de apoio. Todos eles me ouviam. Quando saíam lá de casa, eles se reuniam. E no outro dia tinha solução. Não precisei me preocupar com nada. Deus preparou tudo, né? Foi até a ideia da Tânia, vamos criar um grupo paralelo para a gente resolver as coisas, né? Ficar fazendo revezamento, saber como tá. E toda vez quando uma saía, colocava no grupo, tô saindo agora, lá tá assim, né? A situação é essa e tudo. É uma fortaleza que nós temos, que a gente sabe que se acontecer qualquer coisa com qualquer um, a gente vai estar prontos, né? Para ajudar.
que você disse? Então a gente ia buscando esses problemas e ia tentando resolver. Era pegar a criança em escola, era conversar com o diretor de escola, era ver questão de reforço, era questão do trabalho dele, era questão de previdência, era questão de tudo que a gente pôde fazer, a gente tinha sempre um suporte, tinha sempre um de nós que tinha como ajudar. E a rede de apoio nesse momento é para isso, é também para isso, é para poder tirar um pouco do fardo, ajudar a carregar o fardo, dar o apoio para que a pessoa viva o seu luto de maneira um pouco mais confortável. É tanta cumplicidade que muitos deles foram à escola das filhas de Eudina, sem um saber do outro. Conseguiram bolsas de estudo para Manuela e Isabelle, mas foi o afeto que os fez ganhar filhas. É muito mais com a rede de apoio. Eu tenho amigas, eu tenho irmãs, eu tenho pais para minhas filhas, tenho mais mães para minhas filhas, não sou sozinha. Eu digo que eu não estou mais sozinha. Naquele momento, né, a Eudina, sem chão e tudo, aí tinha as meninas, né, a Isabela, a Manu, a gente ia lá para casa da Eudina, aí ficava, e eu olhava para Manu, vamos lá, e eu brincava com ela, ia pro quarto, levava brinquedo, distraía ela, né, porque é um momento muito difícil. Deus me abençoou, me presenteou, tá vindo a Rayana aí. Mas aí a Manu não vai ficar no canto, nem a Isabela, né? Vou continuar, vou ganhar mais uma filha, né? Só que uma filha de sangue. E aqui são filhas de coração, filhas de consideração do grande amigo que deixou pra gente aí, Leonardo. Como eu não tenho mais o meu pai, eu tenho ele, sabe? E aí eu tinha até dito pra minha mãe que quando eu casar, eu quero que todos eles estejam comigo, que eles vão até o altar comigo pra representar o meu pai. Não havia data especial para Eudina ganhar flores do marido. As últimas, um dia antes de Leonardo sofrer o AVC, permanecem tão presentes quanto a música do casal. Logo que aconteceu, teve o seu aniversário, né? Aí eu liguei, e aí, como é que tá? Como é que você tá? Tá tudo bem? E ela se acabando de chorar. Eu disse, não sei o que foi. Ela disse assim, acabei de receber um presente da Luana. Aí eu disse assim, nossa, que bom. Aí ela disse assim, foram umas flores lindas. E só quem dava flores era o Leonardo, né? Aí eu lembro que ela disse assim, amiga, e era exatamente desse jeito que ele iria me dar, se ele estivesse aqui. Aí eu parei e disse assim, olha, mas você tá feliz? Elas estão muito felizes, Deus preparou tudo. É só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Vem cá, me conta aqui, quem é que faz parte da sua aldeia, do seu ninho de amor? Uma vizinha? Aquela babá cativante? Seu núcleo familiar mais próximo? É dia de celebrar as pessoas que auxiliam as mulheres em uma das escolhas mais importantes, colocar um filho no mundo. Você vai acompanhar agora algumas experiências de mães que também são colaboradoras da Cidade Verde. Vamos conhecer a rede de apoio delas. Desde sempre eu tive esse sonho pela maternidade e fui agraciada por Deus por ter um casal de filhos. Foi um desafio, tanto meu como do meu esposo. Eram 2 jovens criando 2 crianças. E o melhor de tudo é que eu tive o apoio emocional. Minha mãe, ela se dedicou de corpo e alma. Também tenho minhas irmãs, sempre foram muito presentes. Considero que são as minhas melhores amigas. Elas são as mães dos meus filhos. E eu sou a mãe dos filhos dela. Então existe essa parceria. Gratidão por esse dia maravilhoso. E um beijo. O Pedro é a coisa mais gostosa que eu acho. Eu me sinto muito abençoada por eu ter ao meu redor pessoas que me ajudam
a fazer o meu maternar mais leve, né? A minha mãe é a minha base, mas eu também tenho um outro apoio que é a minha amiga Yara, e eu digo sempre que é com ela que eu tenho a guarda compartilhada. Para elas, feliz Dia das Mães também. Eu tenho 2 filhos, o Nicolas, que é meu filho de 4 patas, e há pouco tempo, há 3 anos, chegou a Antônia, que eu gestei, o maior amor da minha vida. A minha rede de apoio é fundamental. A minha mãe e a minha irmã passam a maior parte do tempo com a Antônia e eu consigo sim ter tranquilidade para fazer tudo. Sempre admirei minha mãe como uma mãe leoa e eu faço de tudo, dou o meu melhor para que daqui a alguns anos a Antônia também me veja como inspiração. A minha mãe sempre diz que elas cuidam melhor da Antônia que eu. É um amor também que me deixa tranquila, que me dá paz e que me faz amá-las ainda muito mais. Amo vocês. Ninho de Amor. E assim a gente encerra esse especial do Dia das Mães, compartilhando histórias reais de mulheres fortes que encontraram na rede de apoio o abraço que acolhe, a palavra que conforta, o gesto que impulsiona. Porque quando existe amor, apoio e cuidado, existe um verdadeiro ninho de amor. Feliz Dia das Mães! Ninho de Amor. Oferecimento Riverside Shopping, o seu lugar. E Aui Rastreamento, segurança e proteção em cada trajeto. Pintos, impossível não comprar.